Pronto, então ele está gravando aí, viu? Então vamos retomar aqui, ó. Então nesse caminho aqui, essa malha, tá, que eu coloquei a corrente 1 circulando aqui, então nesse caminho fechado, ele circula a corrente, e a corrente vai ser dada pelas tensões envolvidas aqui dentro, né, e dividido pela resistência que está aqui dentro. Então a tensão, você tem uma tensão de 80 volts, forçando o potencial em um sentido, e temos uma tensão de 20 volts forçando um potencial elétrico em outro sentido. Então vai ser essa diferença, 80 menos 20, dividido pela resistência, que no caso aqui são os 2, é o 5, 2 e 3, né, que vai dar aí 10 ohms. Então isso aqui vai ser 60 volts dividido por 10 ohms, né, que vai dar 6 amperes. Então essa é a primeira corrente. Aquela fonte, ela não vai interferir nessa corrente? Essa fonte aqui não, tá? Essa daqui não. Se quiser, a gente pode até montar isso aqui no simulador depois, tá? Se vocês quiserem ver. Mas essa fonte aqui não interfere, não. Aqui a gente vai ter a corrente I2, né? Que vai ser o quê? Que vai ser as tensões nesse caminho, né? Observe que elas também estão trabalhando contrária. Essa daqui empurra para baixo, essa daqui empurra no mesmo sentido, né? Então, como é que elas acabam anulando? A de menor valor acaba anulando aí uma parte da de maior valor. Então vai ficar 30 menos 20 aqui, ó. 30 menos 20 dividido pela resistência total ali, que também vai dar 10 ohms, né? 6 com 2 com 2 vai dar 10 ohms. Então vamos anotar aqui 10 ohms. Então aqui vai ser 10 volts dividido por 10 ohms, que vai resultar em 1 ampere. Então a gente já tem as correntes aqui em cima. Essa corrente eu vou anotar aqui para a gente lembrar, né? Aqui são 6 amperes e aqui é 1 ampere. E agora a gente está aqui, a gente está interessado em achar a DDP, né? A pergunta lá dessa questão toda é essa: qual a tensão, né, VAB? Ou seja, quanto que vale VA menos VB? Então ele já colocou a nossa referência aqui no B, né? Que é o nosso 0 volts. A gente vai sair desse B e vai andar aqui qualquer caminho que a gente quiser, tá? Daqui ou por cima, tá? Até chegar aí no ponto A. Uma pergunta: quando eu estou mexendo o mouse, vocês estão vendo aí, mexendo? Agora tá parado. Eu estou mexendo, não aparece não, só aparece o que eu estou escrevendo, né, quando eu escrevo. Né? Eu acho que vocês não veem a caneta aí, vocês não veem o cursor da caneta não, eu quero ficar apontando coisas aqui, vocês só vê quando eu desenho mesmo. Eu fico falando e apontando com o mouse aqui, né? Tem que ver depois como é que eu resolvo isso. Então o mouse, você vê esse aqui, né, mexendo aqui agora. Agora você está vendo mexendo, né? Estou mexendo no mouse. Sim, agora eu tô mexendo. Pronto, depois eu resolvo isso. Mas bora lá. Então é o seguinte, vai sair aqui esse ponto B, tá? A gente vai andar com ele até chegar aqui no ponto A, qualquer um dos caminhos que a gente preferir. Então no B aqui é 0 volts. Eu vou pegar esse caminho aqui, ó. Desse caminho para esse ponto aqui. Vai haver uma elevação ou uma queda. Antes de fazer a elevação ou queda, vamos marcar aqui a polaridade dos resistores devido ao sentido da corrente, tá? Então essa corrente aqui tá errada, tá? Essa corrente aqui, quem vai comandar a corrente vai ser o sentido dessa fonte de tensão maior, né? Vai ser nesse sentido, certo? E essa daqui tá certa porque tá no sentido da tensão de maior na fonte de maior tensão, que é de 80 volts. Então tá circulando aqui no sentido correto. Então em cada resistor, onde a corrente entra é positivo, onde ela sai é negativo. Onde entra é positivo, tá? Onde sai é negativo. E onde entra positivo, onde sai negativo. Então, isso aqui é bom de fazer sempre antes, tá? Para a gente não se perder depois. É bom sempre deixar isso marcadinho. Da mesma forma, vamos marcar do lado de cá. Ó. Aqui, onde a corrente entra é positivo e onde ela sai é negativo. Onde entra é positivo, onde sai é negativo. Onde entra é positivo e onde sai é negativo. E nesse resistor do meio, como é que vai ficar a polaridade dele? Alguém sabe dizer? Esse aqui de 2 ohms. Então lembra que ele não tem corrente, né? Se não tem corrente passando por ele, certo? Se não tiver corrente, o que vai acontecer? Não tem queda de tensão em cima dele. Então não vai ter a diferença de potencial de um lado para o outro, não, tá? O potencial dos dois lados aqui vai ser o mesmo.
A tensão desse lado aqui vai ser a mesma tensão do lado de cá. Esse resistor de 2 ohms. Então não vai existir um potencial maior de um lado, né, e um potencial menor do outro, como eu indiquei nos demais resistores, não. Então, dito isso, a gente pode continuar, tá? Agora sim, a gente vai sair do ponto B, né? Vamos sair desse ponto B Mas e e vamos aí, andar aí ou professor? por esse... Oi. Ele não E aí tem o quê? nada aí, mas ele vai ser nulo no caso, vai ser zero aí. A queda de tensão nele vai ser zero. A gente vai passar por ele daqui a pouco, você vai ver. Ele não vai ter tensão sobre ele. Não vai ter queda de tensão sobre ele. É o mesmo potencial que está do lado de cá, ó, desse lado aqui, vai aparecer do lado de cá. Não vai diminuir. Esses nossos aqui estão diminuindo, tá? Esse lado aqui é maior do que isso, por exemplo. A gente não sabe quanto aí ainda, mas sabe que é maior. Vamos embora fazer aqui que vocês vão ver. Então vamos sair daqui, ó. Vocês querem ir por esse caminho que eu vou chamar de A ou por esse caminho aqui que eu vou chamar de B? Escolhe alguém. Pode ser o caminho A. Ninguém. O caminho A, então pronto. Então vamos pelo A aqui, ó. Então, se você observar esse primeiro resistor aqui de 2 ohms, eu estou encontrando aqui esse sinal negativo dele. Isso é a elevação ou a queda de tensão? Uma queda. Uma queda de quanto aí no caso? De 2. Vai ser 2 ohms vezes 1 ampere, né, que vai dar 2 volts, ó. Então vai ser uma queda, tá, de 2 volts, ou menos 2 volts nesse ponto. Então se eu pegar um multímetro, sempre pensa naquela coisa do multímetro. Se a gente pegar um multímetro e ligar ele, apagar uma coisa, um multímetro vermelho, laranja aqui, a gente ligar a ponta de prova vermelha, botar a ponta de prova preta dele aqui, ó, do 0 volts, tá? E ligar a ponta de prova vermelha dele aqui, ele vai indicar aqui, ó, menos 2 volts, tá na telinha dele lá. Nesse circuito. Mas vamos continuar. Se agora eu continuo aqui, ó, nesse caminho, eu encontro esse terminal negativo da fonte. Isso aí vai ser uma elevação ou vai ser uma queda? Elevação. 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 Elevação de quantos volts aí? Elevação de 30, né? 30 volts. 30 menos 2 vai resultar em 28 volts, tá? Então aqui a gente vai ter 28 volts. Vou botar a corrente aqui que eu apaguei sem querer. 28 volts. E a gente vem para esse ponto de baixo aqui, ó. Eu quero achar agora, chegar até esse ponto. Encontro agora um sinal positivo aqui, ó, desse resistor de 2 ohms. Isso aí vai ser uma elevação ou vai ser uma queda? Uma queda. Uma queda, tá? Então, queda de quantos volts? 2 de novo. De 2. Queda de 2, né? Vai ser 1 ampere vezes 2 ohms. 1 vezes 2 vai dar 2 volts. Então, 28 menos 2 vai resultar em 26 volts, ó. 26 volts. E a gente vai seguir agora aquele caminho lá para ir em busca da outra malha, ó. Aí a gente encontra aqui um terminal positivo dessa fonte de tensão. Isso aqui é elevação ou queda? Uma queda. É uma queda de 15 volts, né? Então, 26 menos 15, né? Vai resultar aqui em 11 volts, né? Então, vou anotar aqui, ó, 11 volts, ficou bem justinho. 11 volts, deixa eu puxar mais para cima, né? 11 volts. E agora, lembra que como não tem corrente passando nesse resistor, tá? Não existe uma queda nem queda nem elevação por ele, tá? Então, a gente pode seguir esses mesmos 11 volts, vão aparecer aqui do lado de cá, ó. Puxa a setinha para cá, ó. 11 volts também aparece aqui nesse ponto aqui, que é esse pontinho roxo ali em cima. Então, a gente segue agora. Agora tem 2 caminhos. Tem esse caminho aqui que eu vou chamar de A e tem um caminho B. Qual vocês preferem seguir aí, o A ou o B? Nenhum dos dois? Então, Pode ser pelo B. É o mais curto. Bora pelo B agora. Então, pelo B, chegando aqui, eu encontro esse terminal positivo, tá? Isso é elevação ou queda? Queda. Uma queda de quanto aí agora? 18. 18, né? Lembra que agora são 6 amperes, tá? 6 amperes, tá? Vezes 3 ohms, tá? Que vai resultar aqui em 18 volts, ó. Então, vai ser 11 menos 18 dá quanto? Menos 7. Menos 7. Então, aqui embaixo a gente vai ter menos 7 volts. Vou estar ficando embolado aqui, deixa eu botar de outra cor, né? Aqui vai ser menos 7 volts.
E agora encontra esse terminal positivo aqui dessa fonte, ó. Vai ser elevação ou queda aí? Mais uma queda de 20. Mais uma queda Uma de 20. queda. Menos 7, menos 20 vai dar quanto? Menos 27. Menos 27 volts, tá? E aqui, se a gente seguir agora para o ponto A, não existe nenhum elemento aqui, nem elevando, nem dando queda de tensão. Então, no A é o próprio 27 volts que tem aqui, ó, menos 27 reais. Menos 27 volts. Então, esse aí que dá, tá? Alguma dúvida? Não, mas pelo menos tirou a certeza que eu estava errado. Eu considerei a fonte que estava no meio, que ele estava distribuindo diferença de potencial tanto para o circuito A quanto para o B. Não, aí não faz sentido não, ela só está aqui dentro. Se você tiver alguma dúvida, você pode usar algum simulador, tá? Vocês estão em casa no computador, vocês podem usar aí o EWB, né? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, EWB. Eu sei que eu tenho, né? Não sei se é WB12. Você pode usar esse programa, tá? E montar o circuito. Acho que, se não me engano, em alguma turma eu já até montei, tá? Mas aí acho que eu não salvei, não. Mas como nosso tempo tá curto, se for o caso, eu monto depois, tá? Em algum momento, se alguém tiver interesse, eu monto e deixo um vídeo mostrando essa simulação lá no ABA. É. Mais alguma questão aí, se vocês têm dúvida? Então, se não tiver dúvida, a gente vai continuar nosso assunto, tá? Lembrando que o assunto da nossa próxima avaliação, daí a gente pode confirmar com vocês se vocês podem ir para a próxima segunda, tá? O assunto só foi até a aula anterior, que é isso que a gente está corrigindo o exercício aqui agora. Tudo que a gente viu entre a última prova e até a aula anterior é o que cai na próxima prova. O que eu vou falar hoje é para a última avaliação, tá? Então vocês tenham isso aí em mente. Então agora seria, digamos, nossa terceira unidade, tá? Se fosse pensar assim. Então a gente tem o quê? A gente tem um conteúdo aqui para a gente ver. Seria aqui a fonte de corrente. Vamos abrir aqui. Para falar sobre isso, tá? Então, fonte de corrente. Então, até agora a gente viu fonte de tensão, tá? Fonte de tensão é o quê? A gente representa dessa forma, né? A gente conhece bateria, pilha, etc., que opera dessa forma. E qual a maneira desse negócio de trabalhar, tá? Então, eu vou colocar valores aqui. Vamos pensar que eu tenha 12 volts, por exemplo. Uma bateria de um carro aí. Então, você tem 12 volts. A corrente que essa fonte fornece, ela depende de quem? Sabe dizer? A diferença de potencial do polo positivo para o negativo. Não, a diferença total já está aqui, 12 volts, mas ela depende de quem aqui agora? Você já tem essa fonte de 12 volts, ela precisa de ela depende de que aí para fornecer corrente e qual essa intensidade da corrente depende de quem? A resistência? Isso, depende da resistência, depende da carga que estiver ligada a ela aqui, ó. Resistência que chama de carga, né? Então, por exemplo, se essa bateria de 12 volts, se o cara liga lá a lâmpada de um farol, tá, do carro, ele vai fornecer uma corrente, tá? Se ele liga, por exemplo, o aparelho de som, pode ser que a corrente seja outra, né? Diferente. Você liga o outro equipamento lá, o pisca, tá, do carro, a corrente é menor do que a do farol. Então, essa corrente aqui fica em função da carga, tá? A carga que vai determinar a corrente. Então, essa aqui é o princípio de lógica lógico do funcionamento de uma fonte de tensão. Ela fornece uma tensão constante, né? No caso ideal, isso aqui é sempre constante desse valor, e o que varia aqui vai ser a corrente. E a corrente depende da carga. Agora a gente vai ver a fonte de corrente. Então, essa aqui é a fonte, tá? De tensão. Então, a gente vai ver fonte, tá? De corrente. Então, a fonte de corrente ela vai ser simbolizada por um círculo, né? Com a setinha, tá? Que vai indicar a corrente, tá? E ela vai ter aqui uma intensidade, em vez de ter intensidade de tensão ali, igual aqueles 12 volts, vai ter intensidade de corrente. Por exemplo, aqui 1 ampere, tá? Então, o que vocês acham que significa esse símbolo para a gente? Como é que vai operar agora? Possivelmente ele fala a direção que a corrente está indo.
Isso, na verdade é o que? Ele vai injetar uma corrente, tá, no circuito, nesse sentido aqui dessa seta, tá? Ele vai injetar uma corrente com esse sentido, e a corrente do circuito, independente do que tiver aqui, ó, como carga, vai ser sempre o quê? Vai ser sempre 1 ampere, tá? Vai ser sempre constante ali. Então, só comparando aí, na fonte de tensão, a tensão do circuito era sempre 12, na tensão dos terminais aqui é sempre 12, mas a corrente depende da carga. Aqui vai ser o contrário. Aqui a corrente é sempre fixa, nesse caso sempre 1 ampere, esse exemplo, né? E a tensão sobre esses terminais aqui, ou em cima da carga aqui, né, que faz, né, ou em cima da fonte, vai depender de quem é a tensão. A tensão vai depender da carga, tá? Então, bora fazer algum exemplo aqui, ó. Imagina que a fonte de corrente, ela tem 1 ampere, tá? Eu coloco aqui uma resistência de 100 ohms. Qual vai ser a tensão VAB aqui? A tensão em cima da carga ou em cima da fonte? Tá dando mesmo para esse caso. O VAB é igual a quanto aí? Só aplica a lei de Ohm, tá? A lei de Ohm diz que a tensão é o quê? Corrente dividido pela resistência. Dividido, não, vezes a resistência, tá? Você tem aqui a corrente, tá? A corrente de 1 ampere está circulando aqui, ela passa por essa resistência, então vai ser o quê? Vai ser V é igual a R vezes I, né? R vezes I. Então aqui vai ser 100, tá? Vezes 1 ampere, que vai dar quantos volts? 100 volts, tá? Então é isso. Aí, por exemplo, se eu trocar essa fonte aqui por essa carga, no caso, por uma resistência, agora uma carga de 10 ohms. Essa carga aqui, qual vai ser a tensão em cima dessa tensão VAB aí fornecida pela fonte? Vai cair para 10. Isso, vai cair para 10 volts. Tomara que os demais estejam acompanhando aí, tá? Vai cair para 10 volts. Por quê? Porque a corrente é fixa. A corrente é fixa e a tensão, no caso, varia de acordo com a resistência. Se eu troquei, a resistência era 100, era 100 ohms, a tensão era 100 volts. Se eu troquei para a resistência de 10 ohms, ela baixou para 10 volts. Tá? E aí a gente pode ter o seguinte, se eu colocasse, por exemplo, aqui uma resistência essa resistência aqui, é quantos ohms? Agora. Depende da resistência do fio. Mas se o Não, fio for nulo, ideal. então... Vamos pensar ideal, tá? Se é ideal, o fio, qual a resistência do fio? 0. 0. Então aqui eu tenho 0 ohms. Qual vai ser a tensão que eu tenho aqui entre os terminais da minha fonte? 0. 0 volts, tá? Então nesse caso aí o VAB, tá? É igual a 0 volt. E aí vai ter outra situação aqui, tá? Que se eu deixar essa resistência desse jeito aqui, ó, aberta aqui, ó. Qual a resistência aqui agora? Inexistente. Não entendi. Agora você me pegou, porque ou pode ser inexistente ou continua sendo 0. Não, inexistente nem uma coisa nem outra. Alguém sabe aí? Ah, sim, é infinita. Pronto, a resistência aqui é infinita. Só o Guilherme tá respondendo. Tomara que os outros sejam atentos aí na aula também. Esteja dormindo ou fazendo outra coisa aí, não. Essa resistência aqui, tá, ela é uma resistência muito alta, tá? Ela tá tendendo a infinito, tá? Vamos colocar aqui. Ela tá tendendo a infinito. Aí eu pergunto, qual vai ser a tensão nesse caso aqui agora? O VAB vai valer quanto aí agora? Também vai para o infinito. Pronto, ela também vai para o infinito, justamente. Se eu multiplicar qualquer coisa vezes infinito, tá? Ele vai para infinito também. Então isso aqui vai tender, né? Então a setinha tende a infinito, ó. Tende a ser uma tensão muito, muito alta. E aí a limitação, tá, dessa tensão vai depender da fonte de corrente, da capacidade da fonte de corrente, tá? Então a gente vai ter essas situações aí, ó. Então veja que independente do que tiver aqui nos terminais, tá? Da carga desse circuito, depende da resistência, a corrente é sempre 1 ampere, ela não varia. O que está variando aqui, no caso, vai ser a tensão. E aí a tensão pode ser 0, tá? Se for um curto-circuito aqui, ela pode tender a infinito, se for um aberto, tá? E pode ser qualquer outro valor, dependendo do valor da resistência. Que é o contrário, né? É uma espécie de dualismo aí com relação à fonte de tensão. A fonte de tensão, a tensão era sempre constante, independente da carga, tá? E o que varia com a carga é a corrente.
É o contrário. Mas aqui já me veio outra pergunta aqui para vocês. Na fonte de tensão, quando a gente não está utilizando ela, normalmente a gente faz o que com ela? A gente deixa ela os terminais abertos, né? Por exemplo, se tem uma bateria de carro, você não está usando, você deixa ela lá em cima da mesa, numa prateleira, em algum lugar lá, ela fica ali com os terminais dela abertos, ó. Não tem nada ligado nos terminais A e B. Então seria a sua bateria de carro em aberto, né? Seria uma condição aqui segura. E na fonte de corrente, como é que vocês acham que seria a condição segura para ela aqui? Por É esses valores que a gente possível, tem. Oi. é possível desligar. Ah, não. Seria ligar os dois pontos. Isso, pelos valores que a gente viu aqui, ó, quer dizer, se eu deixar ela aberta, tá? Veja que a tensão dela vai tender a infinito, ou seja, a tensão aqui ao redor desse ambiente que vai ficar bastante alta aqui, o potencial elétrico, tá? Então, isso aqui é perigoso. Inclusive, a ionização do ar aqui, tá? A gente pode até ver, tem situações que a gente enxerga isso, tá? Num efeito chamado efeito corona, tá? Que é você está polarizando aqui, na verdade, o ar está aqui próximo. A gente consegue enxergar isso. E às vezes emite até um cheiro, né? E aqui não, quando a gente coloca curto-circuitado, a gente vai o quê? A gente vai para essa condição aqui, ó, de VAB igual a zero. Então, se eu não estiver usando a fonte de corrente, tá? Ela vai estar o quê? Ela vai estar curto-circuitada. Os terminais dela vai estar fechados. É o contrário da fonte de tensão. A fonte de tensão fica com os terminais abertos. A fonte de corrente que não está sendo utilizada, a gente liga um terminal a outro aí, ó. Então ela é sempre assim. Sempre que eu quiser não usar ela, eu vou fazer um curto-circuito. Porque senão vai ter esse risco aqui, efeito corona, e alguém estiver aqui perto também, ele pode tomar um choque, tá? Pode ser acidental. Então vai ser o contrário. Então essa aqui é a ideia da fonte de corrente. E assim como a gente tem a fonte de tensão ideal, tá? Lembra que a fonte, mas essa aqui é a ideal, né? Essa que eu desenhei. Se fosse uma fonte real, a gente faria uma fonte ideal associada aqui em série com uma pequena resistência aí, né? Um Rzinho. E a fonte de corrente real, aliás, vocês acham que vai ser como aí? Como é que vai ser representado essas perdas? Esse Rzinho dele vai estar representado de que forma? Então é só pensar aí, ó, se tudo que acontece para um acontece meio que o complemento em relação ao outro, né? Se acontece de um jeito para a fonte de corrente, acontece de um jeito contrário para a fonte de tensão, e vice-versa. A fonte de corrente real, tá? Ela teria uma resistência associada de que maneira aí? Esse Rzinho dela aí. Esse Rzinho, tá? Ele estaria aqui, ó. Em paralelo, tá? Então o Rzinho ficaria dessa forma. Então as perdas dele aqui seria dada aqui, seria dada para essa resistência. Se a gente pensar lá no que a gente falou sobre divisor de corrente, vai fazer sentido, tá? Por quê? Porque a corrente ideal que é fornecida pela essa fonte aqui, ela vai fazer o quê? Uma parte vai para a carga, tá? E uma pequena parte é perdida aqui, ó, desperdiçada aqui nessa resistência. Então, esse aqui vai ser essa representação aqui vai ser a representação de uma fonte de corrente, né? Real, tá? Uma resistência aparecendo em paralelo. Alguma dúvida tem? Se ele perde um pouco da corrente quando ele é colocado em paralelo com a resistência, por que a necessidade de colocar essa resistência em paralelo? Não é que a gente coloca, tá? O processo de fabricação de qualquer equipamento, ele requer não. Deixa eu escrever aqui em outro lugar aqui, peraí. Então, qualquer equipamento que a gente tiver, tá? A gente tiver energia de entrada nele, energia de saída, a gente já viu aí que vai ter o quê? Vai ter energia perdida, tá? Vai ter uma parcela que é perdida. Essa resistência que a gente coloca ali do lado só está simbolizando, no caso, a energia que é perdida. Então, a parcela que é perdida é dissipada nessa resistência aqui, ó. Tá? Então, a gente representa, em termos de circuito, se quiser fazer uma representação, representa desse jeito. Assim como o circuito com a fonte de tensão, né? A gente representa aqui esse Rzinho, ó. Significa o quê? Significa que eu tenho 12 volts aqui. A gente viu na última aula aí, ó. A minha fonte, teoricamente, ela tem 12 volts. Só que quando eu coloco uma carga nele aqui e começa a circular uma corrente, faz o quê?
desses 12 volts, uma pequena parcela de tensão vai cair aqui em cima, tá? E não vai chegar os 12 completamente, os 12 inteiros lá na carga. Vai chegar a menos de 12 ali, ó. A gente viu na aula passada aí, tem até a equaçãozinha lá, né? Que U, né? Se eu não me lembro aqui, é U é igual a E menos R vezes I, tá? Escreveu até isso lá. Então, significa o quê? Significa que quando eu tenho essa indicação, essa resistência aqui indicando perda, tá? Significa que não é tudo que eu tenho na entrada que vai aparecer na saída. Porque, como o próprio nome diz, vai ter uma perda no meio do caminho. E a perda vai acontecer aqui, ó, nesse resistor. Então, essa aqui é a lógica para a tensão. Então, da mesma forma, vai acontecer para a corrente. Então, para a corrente, a gente vai ter a corrente ideal, né? Um valor ideal que a gente desejaria que ele aparecesse aqui na carga, tá? Em cima da carga. Só que não vai aparecer por quê? Não vai aparecer porque o elemento em si aqui, o próprio, como é que é o nome? O próprio equipamento aqui, que é uma fonte de corrente, ele vai ter perdas. Essas perdas a gente percebe como? A gente percebe observando que o equipamento ele aquece, tá? Então, se você pega o seu carregador de celular e coloca na tomada, você vê que ele aquece. Então, aquele aquecimento do seu carregador, a gente está considerando aí, se ele for uma fonte de tensão, a gente está considerando aqui, está representando ele aqui como essa resistência em série. Se ele for uma fonte de corrente, a gente estaria representando aqui como uma resistência em paralelo, que seria responsável por esse aquecimento. Sendo que, na verdade, não existe uma resistência, tá? Não quer dizer que eu peguei uma resistência física e liguei do lado lá só para poder para poder gerar essa perda, não, tá? É porque o próprio processo intrínseco de fabricação das fontes, tá? Que gera isso. Então, se você cria a reação química lá, né? A pilha de Daniel, né? Que você deve estudar lá na química, né? O pessoal coloca uma solução aqui de zinco, né? Uma chapa de zinco com a solução de zinco, coloca aqui uma chapa de cobre com a solução de cobre e faz aqui uma ligação de uma para outra, tá? Então, se você medir a tensão aqui, tá? A tensão ideal é uma coisa, mas quando você liga isso aqui a uma carga, ele vai ter uma perda, tá? A tensão de saída vai cair conforme essa equação aqui que eu acabei de colocar aí para vocês. Acabei não, coloquei na aula passada. Entendido aí, Guilherme? Obrigado. Então veja que não sou eu que estou colocando, esse é um modelo elétrico que diz isso pra gente. Então, bora voltar lá. Cadê? Então tá aqui, ó. Então, idealmente, é só uma fontezinha, tá? Desse jeito. Mas na prática, no mundo real, tá? Ele vai ter perdas e a gente vai representar essa perda por essa resistência aqui em paralelo. E aqui tá a carga, né? Ligou a carga, ligou-se a carga. Então, vê que a gente vai poder usar aquelas coisinhas que a gente falou no ano passado, nas aulas anteriores aí, ó, circuito série paralelo, né? Misturado os dois. E aqui a gente já vê que vai ter coisas associadas paralelo, vai ter fonte de corrente, tá? Aquelas coisas lá continuam tudo válidas aqui. Lei de Ohm, potência, aqueles métodos que a gente viu até agora para resolver circuito, associação de resistores, né? Tá tudo válido ainda aí. Só fiz acrescentar um elemento aí a mais, que é a fonte de corrente. Então, como eu falei antes, né, tem a questão do divisor de corrente, que eu só estou relembrando a equação para vocês, quem não lembra, que é o que vai ser a corrente que entra, né? Se eu estou interessado na corrente na carga aqui, né, a gente vai multiplicar essa corrente IS, que é o que está aqui, ó, IS, vezes essa resistência aqui que eu vou chamar de RI, né, e aqui Rzão, só para ficar mais claro para vocês, RI, Rzão. Então, vou multiplicar aqui Rzão dividido pela soma de RI mais Rzão, que é o que a gente já tinha lá, e acho que vocês estão fazendo, eu espero que vocês estejam resolvendo a lista de exercícios e já estejam treinando isso. Então, uma coisa que não pode acontecer é isso aqui, ó. Fonte de corrente em série, tá? Lembra que no circuito de fonte de tensão, eu não posso ter fontes de tensão associadas de que maneira? De valores diferentes, associadas de que maneira? Lembram? Você tem uma tensão de 5... Oi? Eu acho que era em paralelo. Isso, em paralelo, tá? Falou que aí, André não, Rafael, não entendi? Desculpa, professor. Eu falei paralelo. Pronto, paralelo.
Isso mesmo. Então, pronto, eu não posso ligar em paralelo aqui, ó. Se eu ligar em paralelo, vai existir um curto-circuito daqui para cá, ó. Então, eu não posso ligar em paralelo. Então, as fontes de corrente, se a gente pensar na mesma dualismo que eu estou falando para vocês, que é sempre o que acontece em um, acontece o outro ao contrário, é que eu não posso ligar fontes de corrente de valores diferentes, tá? Em série, tá? Por quê? Porque aqui de 6 ela vai tender a forçar uma corrente de 6 amperes nesse caminho, né? E a outra aqui, a de 7, vai tender a forçar uma corrente de 7 amperes, digamos assim. Não vai estar puxando a outra, né? A de 7 estaria puxando a de 6, e a de 6 estaria tentando frear a de 7. E o resultado é que isso aqui vai ser um curto-circuito também, tá? Então a gente não pode associar elas em série. E em paralelo, será que eu posso associar em paralelo? Vou botar duas aqui, ó. E botar uma carga. Pensa que essa aqui é de 7 amperes, tá? Essa aqui é de 6 amperes, e aqui eu tenho uma carga de 1 ohm aqui, por exemplo. Será que eu posso ligar ela desse jeito? Será que vai ter um curto, um problema aqui? Creio que Então não, aqui não. mas essa corrente ficaria bem menor. Oi? Repete aí que esse áudio tá ruim, Guilherme. Creio que não, só que a corrente possivelmente ficaria menor do que está sendo especificada nessas duas. Não, aqui é o seguinte, se eu colocar essas duas correntes, lembra que eu falei das correntes, tá? Como a gente falou da lei das correntes de Kirchhoff. Essa corrente aqui, ela entra aqui, é uma corrente de 7 amperes nesse nó, aqui entra uma corrente de 6 amperes nesse nó. Quantos amperes deve sair nesse nó aí? Entendi. Então ela vai acabar se somando. Vai acabar se somando nesse caso aqui, vai somar aqui, vai dar 13, né? 13 amperes, ela vai passar por ali. Então não tem nenhum problema se eu colocar em série, tá? E se eu colocar o contrário, se eu colocasse essa aqui para baixo, essa de 6 amperes para baixo, como é que ficaria ali agora a corrente na carga? Sairia 1. Então vai fazer o quê? Vai entrar aqui 7 amperes, né? Vai sair aqui 6 amperes, tá? Quanto é que sobrou para ir lá para frente? 7 menos 6 vai resultar em 1 ampere, tá? 1 ampere para carga. Então não tem problema eu colocar elas em paralelo, ou em antiparalelo, como está aqui, ó, que é paralelo, só que com as polaridades trocadas. Então aqui não vai ter problema. Então eu posso fazer desse jeito. Assim como lá na fonte de tensão, a gente colocava elas em série, né? Digamos assim, ou em antissérie também, né? Vou colocar, por exemplo, uma para cima e outra para baixo aqui, ó. Não tinha problema também. Ela só alterava o valor resultante no final aqui, né? Aqui também só altera o valor da corrente da carga. Então, é o seguinte, sempre que a gente tiver um circuito, tá? A gente pode, se eu tiver um circuito, que eu tiver uma fonte de corrente associada em paralelo com a resistência, independente dessa resistência, se é a resistência interna da fonte ou não, tá? Eu posso supor, né, que seja a fonte interna da fonte. Eu tenho uma resistência, vou colocar aqui 2 amperes, né? Aqui eu vou colocar a resistência de 5 ohms, por exemplo. Eu posso fazer o quê? Já que tem uma resistência em paralelo, eu vou considerar que essa resistência seja a resistência interna da fonte, tá? Por quê? Porque aqui a gente vai poder fazer uma conversão, que é o que a gente vai falar agora. A gente vai poder converter isso aqui, tá? De uma fonte de tensão, certo? Em série com uma resistência. A gente vai ver já já como é que faz isso. Ou o contrário, sempre que eu tiver uma fonte de tensão associada em série com a resistência, eu vou supor que essa resistência aqui dele seja a resistência, que essa fonte seja uma fonte real, né? Ou seja, essa aqui é a resistência interna da fonte, esses 5 ohms, e a gente vai converter ele aqui, ó, vai poder converter, se for conveniente para a gente, numa fonte de corrente em paralelo com a resistência. Então tá aqui, ó. Então as fontes é uma conversão de fonte, né, de tensão para fonte de corrente, né, e vice-versa. As fontes ideais, tá, não podem ser convertidas. Então preciso ter uma resistência em paralelo à fonte de corrente, ou eu preciso ter uma resistência em série à fonte de tensão para eu poder fazer essa conversão, tá? Se tiver só a fonte de corrente aqui, ó, eu não consigo converter ela numa fonte de tensão. Isso aqui eu não consigo converter. Nada feito. E aí, a gente tem que fazer o que aqui? Apenas as reais, né, as fontes reais, ou seja, possuir resistência interna, eu posso fazer essa conversão. Então, se tiver alguma resistência lá, eu vou chamar paralelo nessas duas condições que eu desenhei ali em cima, eu vou dizer que são as resistências internas da fonte, mesmo que não seja.
Então tá aqui o esquema, ó. A gente tem uma fonte de tensão, certo? Tá associada em série com a resistência, e aqui ela alimenta uma carga. E aí a gente pode trocar esse circuito por esse aqui roxo, que está destacado em roxo ali também agora, que é uma fonte de corrente em paralelo com a resistência, e a carga vai ser a mesma do circuito anterior. E a equação da conversão já está aqui, ó. Então, deixa eu colocar valores aqui, né? Então, se a gente tivesse aquele exemplo lá de antes, que eram, deixa eu colocar aqui 10 volts, tá? 10 volts, e essa resistência aqui seja 5 ohms. E aqui eu vou colocar outra resistência aqui também de 5, não, só para mudar aqui. O que é que eu coloco? 4. Oi? 3, você falou? Tá bem longe o áudio, eu não tô ouvindo, não. Eu falei 1. É, mais um vai ficar ruim de eu fazer a conta. Eu já tô pensando no próximo passo, tá? Mais um vai dar... Não, deixa eu ver. 5, eu vou botar 5, né? 5 não fica muito legal também, não, porque fica repetido e pode gerar dúvida entre vocês. Já sei, deixa eu mudar esses valores todos aqui. Deixa eu mudar tudo. Vamos colocar esse aqui de 12 volts, tá? Esse aqui vou colocar de 3 ohms, tá? E esse aqui vou colocar de... Deixa eu agora 3 de novo, vou botar 6 ohms aqui, ó. Pronto. Então, olha só. Se a gente quiser converter essa fonte de tensão, 12 volts, que está associada em série com a resistência, converter isso numa fonte de corrente, vai fazer essa conta aqui, ó. Então, calcule para mim qual vai ser o valor dessa corrente aí, ó. Esse valor de I é igual a quem ali? A tensão é quanto ali que eu vou colocar ali? E a resistência? Vai ser 12 volts, tá? Que é o E, dividido por RS, que são 3 ohms, ó. Vai dar uma corrente de 4 amperes, ó. Então, essa corrente aqui, essa fonte de corrente, ela tem uma intensidade de corrente de 4 amperes. O valor da resistência, que esse RS aqui, é o mesmo valor de RS que está aqui, ó. Só vou repetir o valor. Então, aqui vou só anotar aqui 3 ohms. E aqui a resistência da carga é a mesma resistência de antes, eu vou colocar aqui 6 ohms. Então, a gente fez aqui a conversão, tá? Converteu a fonte de tensão numa fonte de corrente. Alguma dúvida até aí? Aí, no caso, professor, eu vou pegar só uma resistência, eu não vou pegar as duas, não, né? Não, você está considerando a resistência em série, tá? Está pegando a resistência que está em série aqui, porque a gente está supondo que está enxergando isso que está destacado em roxo como se fosse uma fonte de tensão real, tá? Que é a tensão associada em série com a resistência. Então, a outra lá é a resistência de carga, a gente não vai envolver ela nessa conta, não. Ela vai deixar ela no cantinho dela. Inclusive, se não existir carga, você pode deixar sem ela também. Se ela não tivesse carga aqui, ela ficaria sem carga do mesmo jeito. Não teria problema, não. Mais alguém? Então, eu vou fazer o seguinte. A ideia aqui é o seguinte. É que esse cara, tá? Que esse primeiro circuito, ele realiza o segundo circuito realiza o mesmo trabalho do primeiro. Então, se eu trocar minha fonte de tensão de 12 volts por uma fonte de corrente de 4 amperes, associada em paralelo com a resistência de 3 ohms, que é a mesma resistência de antes, o trabalho realizado sobre a carga vai ser o mesmo. Então, vamos confirmar isso, tá? Então, todo mundo aí calcula essa corrente L aqui para esse primeiro circuito, ó, me dizem quanto é que dá. O IL deu quanto, hein? Deu 1,33. 1,33, então fala qual foi a conta que vocês fez. 12 dividido por 9. 12 dividido por quanto? 9. Por 3. Por 9, tá? Por 9. Vai ser as duas resistências estão em série. Essa aqui está em série com essa, tá? A corrente passa por uma, passa pela outra e volta para a fonte, tá? Então, esse 12 dividido por 9, né? Então, simplificando aqui por 3, né? Vai dar 4 sobre 3, né?
Então, eu vou deixar esse valor aqui, 4 sobre 3 amperes, para não ficar esse valor quebrado. Agora, calcula a corrente nesse segundo caso aqui, para esse novo circuito. Essa corrente L lá de cá. Então, lembra da regra do divisor de corrente, tá? A corrente que entra no nó aqui vai ser quantos amperes? 4, tá? Multiplica a resistência que eu não estou interessado, tá? Estou trabalhando lá naquela corrente L, e vou multiplicar por essa resistência de 3 ohms aqui, ó, que eu não estou interessado. E vou dividir pela soma das duas resistências, que são 3, tá? Mais 6 ohms aí. Faz essa conta e vê quanto é que dá. Ninguém fez não? Então vou fazer aqui, ó. Aqui embaixo vai dar 9, né? 9. Esse aqui vai cancelar com esse, vai sobrar 3 embaixo, vai resultar em 4 terços aqui, ó. 4 terços de amperes. Então, essa mesma corrente. E isso é a mesma resposta. Então, isso quer dizer o que para a gente? Quer dizer que tanto o primeiro circuito quanto o segundo circuito está realizando o mesmo trabalho na carga, tá? A carga está passando a mesma corrente. Então, do ponto de vista da carga, tanto faz ter o primeiro circuito, que é uma fonte de tensão, ou o segundo circuito envolvendo a fonte de corrente, que a carga vai receber a mesma corrente. Então, vai dissipar a mesma potência, tá? Vai realizar o mesmo trabalho que realizaria com a primeira ou com a segunda fonte, tanto faz. Então, a gente vai dizer que essas duas fontes são equivalentes, tá? Essa fonte em roxo aqui, desse segundo caso aqui, é equivalente a essa primeira fonte de cal. Alguma dúvida? Por enquanto tá tranquilo. Então, bora continuar aí, ó. Então, aqui tem um outro exemplo. Vocês querem fazer esse exemplo aqui? Bora. Então, vai lendo e respondendo ele aí. Alguém achou IE ali, para a gente ver se está batendo? Por enquanto eu só ainda estou convertendo, mas deu 4 amperes a corrente que ele vai fornecer. Eu li pela ordem aqui, ó. Letra A, pede fazer o quê? Pede para calcular a corrente IL, ó. Depois a conversão na letra B. Por isso que eu estou perguntando do IL. O IL aí, no caso, vai dar 1. E isso dá 1 ampere. O IL para esse caso dá 1 ampere. E aí vem a letra B, que é a conversão que estou fazendo aí. Deixa eu desenhando aqui, ó. A corrente da fonte aqui deu quantos amperes?
Alguém sabe? 3. Isso, é só dividir aqui, ó. 6 dividido por 2, né, vai dar 3 amperes. E o valor dessa resistência aqui, que é a resistência interna da fonte de corrente, seria quanto aí? 2. 2, que é só pegar esse valor que está aqui, né, e levar ele para lá, ó. Vou botar aqui embaixo, 2 ohms. Então é isso. Então a gente já fez a conversão. Então essa aqui é a letra B, tá? Isso aqui foi a letra A, isso aqui foi a letra B. Agora na letra C, ele pede para recalcular IL usando agora essa nova figura que a gente tem aí. A letra C. Então a gente vai usar aqui, nesse caso, o divisor de corrente, tá? Eu vou fazer com vocês aqui, ó. IL é igual a quem? A corrente que entra, que no caso são 3 amperes, já está entrando nesse nó, certo? 3 amperes. Vezes a resistência que eu não estou interessado, nesse caso aqui, ele está aqui, né? Então eu não estou interessado nesse caminho aqui. Então eu vou pegar essa resistência de 2 ohms. Vezes 2, dividido pela soma das duas resistências, que seria 2 mais 4. Ó. Então aqui em cima vai resultar em 6, embaixo vai resultar em 6 também. Então IL vai ser quanto aí? Vai dar 1 também. Isso, 1 também, que é a mesma resposta de antes. Então significa que o quê? Que tanto um circuito quanto o outro faz o mesmo trabalho aí, em cima da carga. Alguma dúvida nesse exemplo? Eu posso ir? Próximo. Então, eu vou continuar aqui. Eu vejo que a gente pode ter o quê? A gente pode ter um circuito misturado aqui, ó. Por exemplo, aqui a gente tem 2 fontes de corrente e 2 resistências. Esses elementos do circuito estão associados de que maneira aí? Em paralelo. Estão associados em paralelo. Isso, em paralelo. Então, se está em paralelo, eu posso comutar a ordem deles aqui. Eu posso pegar esse cara aqui e trocar de lugar com esse outro cara aqui, ó. Então, meu circuito ficaria dessa forma, ó. Ficaria aqui 6 amperes, tá? Aqui ficariam 10 amperes para baixo. E ali eu teria as duas resistências, uma de 3 ohms e a outra de 6 ohms, tá? Então a gente já viu aqui, ó, se eu tiver essas duas fontes de corrente associadas aqui, a gente pode fazer o quê? A gente pode trocar elas duas aqui para uma fonte de corrente equivalente, igual a gente viu no começo aí. Se eu tenho uma fonte com 10 amperes para cima e outra indicando 10 amperes para baixo, 6 para cima e 10 para baixo, vai resultar em quantos amperes aí? Menos 4. Vai estar em 4 amperes, só que para baixo, tá? Ou então você coloca a seta para cima e indica menos 4. Né? Aí eu vou colocar aqui, tá para baixo. Esse 4 amperes para baixo. E essas duas resistências, elas ficaram associadas em paralelo, né? Já estava em paralelo antes, só fiz trocar de ordem para ficar mais visível ainda para vocês. E 3 associado em paralelo com 6 vai dar quanto, hein? 0,5. Não. Quer dizer, é. 2. 2 ohms. Pronto. 2 ohms. Então é isso. Então significa que esse circuito todo que está aqui embaixo, a gente pode trocar ele apenas por esse aqui, ó. Por uma fonte de 4 amperes apontada para baixo e como é que é? E uma fonte e uma resistência equivalente ali de 2 ohms. Isso. Agora a gente pode fazer mais coisa ainda. A gente pode converter isso aqui, pelo que a gente acabou de ver antes aí, né, numa fonte de tensão. Como é que ficaria essa conversão aqui agora? Vou desenhar, tá? A gente tem a fonte, se essa corrente está apontada para baixo, significa que eu vou colocar minha fonte de tensão como aqui? Virada para baixo. Com positivo para baixo, né? Positivo para baixo. A resistência vai vir aqui em série, tá? Então a gente vai fazer isso aqui. Agora, qual valor eu vou colocar nessa resistência aqui? 2. 2 ohms, né? E a fonte de tensão vai valer quantos volts aqui? 8. Isso, só multiplicar. Ó, 4 vezes 2 vai dar 8 volts. Então tá aqui 8 volts. Então a gente pode transitar isso. Ó.
Então, esse mesmo circuito que está roxo aqui, tá? Ele realiza tem o mesmo efeito dessa fonte de tensão aqui associada em série com esse resistor, ou teria o mesmo efeito daquela fonte de corrente em cima associada com aquela resistência. Então é isso aí, a gente pode ficar transitando entre uma coisa e outra. Simplifica isso aí agora, ó. Reduzam tudo aí a uma única fonte de corrente e a única resistência, né, só tem uma, e depois vocês convertam aí numa fonte de tensão. Essa resistência aqui em cima vai valer quantos ohms? 4. 4 ohms, né? Que é só copiar essa resistência e colocar lá. E a fonte de corrente vai resultar em quantos amperes aí? 8. 8 amperes, né? Veja que essas duas... Pronto, veja que essas duas aqui, ó, uma cancela a outra, né? Resultando aqui em 4 amperes para cima, tá? 4 amperes. 4. E essa daqui também vai apontando no mesmo sentido, também vai resultar, vai somar o 4 com esse 4 de cá, resultando em 8 amperes. Então é isso, então a gente está ali. E agora eu vou converter isso aqui numa fonte de tensão. Então a fonte de tensão, como a setinha está Professor, para então, cima, né? Oi, fala. não é obrigatório que cada fonte dessa tenha um resistor, não, né? Não, não é obrigatório não. Na verdade, elas estão somando aqui, ó. Se eu olhasse aqui, por exemplo, aqui em cima, ó, olhasse nesse nó, essa fonte está entrando com 7 amperes nesse nó, tá contribuindo com 7 amperes entrando no nó, e essa daqui está tirando 3 amperes desse nó. Então, significa o quê? Significa que está 4 amperes indo para frente. Aqui tem o quê? Aqui tem outros 4 amperes vindo para cá, ó, para esse outro nó aqui, ó. Então, significa que para a carga aqui, vai ter, aqui é 4. Isso significa que para a carga a gente vai ter 8 amperes, tá? Então, a resistência não é exclusiva de um cara só, não. A gente está, na verdade, aqui a gente não é resistência interna, né, nesse caso. Aqui são resistências associadas em paralelo e a gente no final de tudo, está simplificando aqui, transformando como se fosse uma fonte de corrente ideal com uma resistência interna, que não necessariamente é interna, mas no final a gente considera que é interna só para poder fazer a conversão. Tá? Talvez seja essa confusão por aí. Na verdade, todo mundo aqui é ideal, né? Aqui são 3 fontes de corrente ideal e aqui é uma resistência qualquer. Mas não necessariamente ela é interna de alguma dessas fontes de corrente. Tá? Agora vamos lá para a conversão. Na conversão vai ficar aqui uma fonte de tensão, tá? Associada em série. Veja que como a seta está para cima, certo? Eu coloquei aqui meu polo positivo da fonte para cima também. Terminal positivo. A resistência aqui vai valer quantos ohms? Valer 4 ohms, né? O mesmo valor, só daqui para cá. E a tensão ali, o valor da tensão vai ser quantos volts? 32. Então, é só multiplicar. 8 vezes 4 vai dar 32 volts. Ó. 32 volts. Então, tá aí. Então, tanto essa fonte de corrente como essa fonte de corrente aqui realiza o mesmo trabalho que esse circuito de baixo aqui. Ó. Então, aqui, na verdade, teria que ter 2 bolinhas aqui, né? Só para ficar bem parecido com o de lá. Ó.
Pra bater com aquelas bolinhas que eu coloquei lá em cima. Aqueles terminais, tá? Professor? Professor? Sim. Toda Fala. vez, toda vez que eu precisar, toda vez que eu precisar converter uma fonte de corrente em uma fonte de tensão, é só multiplicar a minha resistência, que no caso aí, a minha corrente, né, que é o 4 ohms, ou o que eu tiver ali, né, só multiplicar Isso. pela tensão que eu tiver Um pelo outro, né? um pelo outro, e aí eu encontro a minha Tensão fonte não, de você vai pegar a corrente vezes a resistência, buscar. Uhum. Você multiplicar a fonte de corrente pela resistência e vai achar a sua fonte de tensão. Ok. E se fosse o contrário, faria o quê? Se eu tivesse a fonte de tensão e quisesse converter na fonte de corrente, a gente faria o quê? Divide, né? Pega. Divide. Divide. Nesse Isso. caso aí, eu já entendi. Beleza. Divide. Se Isso, tivesse o divide 32, né? Pegasse o 32, que eu queria dividir aqui por 4. Aí eu teria uma fonte a minha fonte de corrente seria 8 amperes. Seria isso aí. Isso, justamente. Isso aí mesmo. O que faz de um lado, se um multiplica, o outro divide, né? Então, Ok. é isso mesmo. Valeu. Valeu. Então, tem outro aqui também, tá? Deixa eu ver se quantos tem aqui. Tem vários aqui. Eu não vou fazer tudo, não. Mas bora fazer o que der para fazer aqui. Então, responda isso aí agora. A intenção é a gente calcular essa corrente aqui, ó. Calcular IL. E então o circuito tá meio bagunçadinho ali, ó. Veja o que vocês fariam aí para ajudar a resolver ele. Aí, no caso, tem que transformar aquela fonte de tensão numa fonte de corrente para assimilar com essa outra. Isso, justamente. Você vai ter que pegar isso aqui, ó, e converter na fonte de corrente. Então todo mundo faz aí, ó. Que o rapaz falou aí, que eu não vi quem foi. Quem foi, pode aí dizer seu nome aí. Meu nome é César. Ah, César Felipe, pronto. Então todo mundo faz essa conversão aí, ó. E depois resolve o circuito. Simplifica, como a gente viu antes, fez antes. Essa fonte de corrente que vai ter quantos amperes? Quatro. Isso, vai ser 32 dividido por 8 e vai resultar em 4 amperes. Né? Essa resistência, basta repetir, né? O valor de 8 ohms que está aqui embaixo. Ó. 8 ohms. Agora veja que ficou tudo em paralelo, tá? Parecendo a situação que a gente viu antes aí, ó. Temos duas resistências em paralelo, tá? 3 na verdade, né? Mas vamos deixar a carga de lado, que a carga a gente não pode misturar ela aqui não, porque a gente vai trabalhar, vai procurar depois a corrente em cima dela. E temos duas fontes de
corrente aqui também paralelo. Essas duas fontes de corrente vai resultar numa corrente de quantos amperes aí? 10. 10. São 4 com 6, vai dar 10 amperes. Né? E essa resistência de 8 ohms em paralelo com aquela de 24 vai resultar numa resistência de quantos ohms aí? Eu 6 ohms. 6? 6. 6 ohms. Pronto, 6 ohms. Então é isso. Ó. Então o circuito da gente todo aqui, a gente já conseguiu simplificar ele para esse menorzinho aqui agora. Ó. E aqui, se quiser transformar em fonte de tensão, pode fazer. Ou então calcula logo direto aqui através da divisor de corrente. Vou fazer por divisor de corrente, tá? Mas se você quisesse, você poderia fazer mais um passo aí, né? Converter em fonte de tensão para levar aí para aquela situação que vocês já estão mais acostumados. Então aqui L vai ser o quê? Vai ser a corrente que entra, tá? Esse nó aqui em cima. Esse caso está entrando 10 L. Multiplicar essa resistência de 6 ohms, tá? Dividido pelas duas resistências, que vai resultar em 20 ohms, né? Isso aqui cancela com isso, sobra 2 embaixo. Esse 6 dividido por 2 vai resultar em 3 amperes. Então essa aqui é a resposta aí, ó. A corrente nesse circuito aqui vai ser 3 amperes. Então veja que quem é essa questão de fonte, tá? Ele olhar para esse circuito original aqui embaixo, tá? O cara vai ficar perdidaço aqui, ó, vai saber onde é que vai. Não vê o que, só consegue associar dois resistores aqui e depois fica travado. Né? Mas aqui quando você sabe essas conversões, tá? Aí você vê que você consegue converter aqui e dessa conversão você transforma numa coisa mais agradável para te resolver. Alguma dúvida? Se não tem dúvida, vamos adiante. E agora, o que vocês fariam para calcular essa corrente I2? Agora, eu tinha que transformar a fonte de tensão em uma fonte de corrente. Transformar essa fonte com essa resistência numa fonte de corrente. Você falou? Aqui tem problema, tá? Se fizer isso, você vai levar essa corrente de 2. Talvez você... Dá para separar, tá? Mas talvez você confunda aí e não consiga separar, tá? Nesse caso aqui é melhor fazer essa conversão anterior aqui, ó. Façam essa conversão. A ideia é sempre essa, tá? Se você tem alguma variável de interesse, conta variável, vamos supor que isso vai ser em paralelo. Eu estou interessado nessa corrente 2, eu não posso associar as duas para achar um equivalente, não. Tá? Eu tenho que deixar elas separadas, deixar quietinho ali. Então, tem que mexer outras coisas aqui para não perder a minha referência, a minha variável que eu estou procurando. Faça essa e veja como é que fica aí. A fonte de tensão vai ter polaridade voltada para cima ou para baixo aqui? Para baixo. Isso, para baixo. Qual a intensidade da fonte de tensão? Eu já calculei. 12 volts. Ou menos 12. Isso, 12 volts. Na verdade, menos 12 só se for o seguinte, ó, se eu colocasse, para eu dizer que era menos 12, eu teria que colocar ela para cima, tá?
Se eu disser isso aqui é menos 12, equivale a 12 para baixo ali, ó, que é a mesma coisa da. Então, se eu dizer que é menos 12, a polaridade tem que estar invertida. Esse sinal de menos, ele inverte a polaridade aqui, ó. Tá? Então, você tem que dizer, se você já disse a polaridade está para baixo, então é 12 volts. Tá? Então vai ficar desse jeito ali. A resistência é quantos ohms aqui? Repete de 3. 3 ohms, né? E agora, a corrente está procurando tá aqui, ó, corrente I2, tá? Então, como é que eu faço para calcular a corrente aqui agora? Coloca 18 dividido por 5. Pronto, dessas duas fontes aqui, ó, 18 foi? Por que 18? Porque a de 5, ela... Olha só. Pronto, essas duas fontes aqui, elas estão se somando, tá? Se caminho observar que tem a elevação de tensão, sim, é aqui é uma 17 elevação de tensão, até aqui, tá? Então vai ser a elevação de tensão, isso agora tá certo o valor. São 5 volts mais 12 volts, dividido a resistência do circuito, nesse caso são 3 ohms. Então essa aí vai ser a corrente 2. E aí vai dar um valor quebrado, vocês vão me dizer depois que vai. 3,4. 3,4. Então pronto, 3,4 amperes. Então essa aí é a corrente pedida no circuito. Alguma dúvida nesse exercício? Então vamos lá, então se não tem problema, vamos continuar. Professor, Isso aqui eu esse falei de 12 teorema de aí foi Newman, de tá? quê? Oi. O 12 que ele Esse achou 12 na é a fonte. conversão aqui, ó. Vai ser 12 vezes 3, ó, a conversão de fonte. Que Val só até falou aí, que em nenhum caso multiplica, vai multiplicar aqui, ó. Tensão vai ser 4 vezes 3, né, que vai dar 12, ó. 12 volts, que é esse valor aqui. 12 vezes a conversão. Ah, eu Entendeu, achei que André? ia começar pelo lado de cá. Entendi agora. Eu achei que ia começar pelo lado de cá, por isso que eu tava. Não, o outro lado você já tem reparado aí. Alguém falou de começar desse lado de cá, mas eu falei que nesse lado que a gente não faz, porque sua corrente que você está interessado está aqui no meio, ó. Na hora que você fazer essa transformação, sua corrente vai perder sua referência, a corrente vai ficar misturada lá no circuito. Fica como exercício para vocês, tá? Tenta fazer essa conversão aqui, ó. Converte o primeiro esse lado de cá, igual o André e alguém falou no começo aí. E depois tenta achar a corrente e ver se vai dar os 3,4, tá? Você vai ver que essa corrente ela vai estar misturada, vai ficar uns resistores em paralelo ali, e você tem que caçar a corrente exatamente nesse resistor. Então vai ficar diferente. Na verdade, não é nem no resistor. Vai ser a soma da corrente do resistor com outra corrente aí. Então vai ficar difícil. Eu já fiz esse problema, já passei por isso, tá? Que alguns alunos eu passei na sala, os alunos fizeram por esse caminho e deu diferente do meu. Aí eu tive que explicar para eles por quê. Então já tô consciente já do que vai acontecer. Mas fica como exercício aí. Então vamos adiante. Então aqui esse teorema de Milman a gente não vai entrar nele não, tá? Mas qual a ideia dele? Só para vocês entenderem. Diz que eu não vou cobrar de vocês. Se a gente tiver várias fontes de tensão em série, com cada um com a resistência, a gente pode converter isso aqui tudo apenas numa única fonte de tensão em série com a única resistência. Qual a ideia aqui? A ideia é a conversão de fontes, igual a gente fez antes. Então, se a gente converter essas três coisas aqui, ó, em fontes de corrente, tá? A gente vai ver que depois que essas três resistências vão ficar em paralelo. E aí você troca aqui só para uma resistência. E aí você pode associar as três resistências em paralelo. E as fontes de tensão, quando você troca tudo em fonte de corrente, você vê que você pode associar as correntes delas, tá? E aí depois, quando você converte de novo, faz a segunda conversão de volta, aí você vai achar isso. Então, no fundo, é um procedimento que a gente já fez aí agora, mas eu não vou cobrar de vocês, não. E aí ficou cheio de letrinhas aqui, né, porque não botou valores, tá? Mas vamos continuar aqui, isso aí não vou cobrar de vocês, não. Então, a gente termina aqui esse pacote, tá, de conteúdo. Temos meia hora, vamos para outro pacote ali. Então, isso aí é a questão da fonte de corrente, ficou por aí.
Vamos para o outro slide. Vamos falar agora sobre o teorema da superposição, que é outro assunto. Então, tem situações, tá, que a gente não consegue fazer a lei de Ohm, tá, direto. E aí a gente pode fazer o quê? A gente pode usar a conversão de fonte. Então, por exemplo, aqui, nesse circuito, o que vocês poderiam imaginar que poderia a gente transformar aqui para poder resolver, usando o assunto que a gente acaba de ver? Alguém pode dizer aí, usando o conteúdo que a gente acabou de ver, o que eu poderia fazer para resolver esse problema aqui? Creio que a única Poderia o quê? A gente resposta poderia seria, converter isso aqui, ó. Oi? Falar? eu ia falar transformar em pontos de corrente, mas Isso. Vamos pegar esses dois aqui e transformar na fonte de corrente, tá? Se eu transformar na fonte de corrente, essa resistência vai ficar em paralelo com esse aqui depois, né? Depois eu simplifico, tá? E aí vai cair naquele mesmo último exercício da gente lá, ó. Você tinha a fonte de tensão, tá? E a corrente aqui embaixo, tá? Esse último exercício que a gente fez aí. Então cairia nele lá. Então isso aqui é uma possibilidade, tá? Então vejam que com conversão de fonte você já resolve alguns problemas. Mas tem mais ferramentas que a gente possui para poder resolver problemas de circuito. Uma delas é o teorema da superposição, que significa o seguinte: a gente vai desconsiderar uma fonte dessa, tá? E considerar a contribuição no circuito apenas de uma única fonte. E a gente vai analisar aqui nossa corrente devido apenas à contribuição dessa fonte, tá? E aí, no segundo momento, quando a gente calcular isso, a gente vai fazer agora, vai considerar a segunda fonte, essa outra fonte, e vai desconsiderar essa primeira aqui, ó. E também vai resolver o circuito para calcular a contribuição em cima dessa mesma resistência aqui embaixo. E aí, no final disso tudo, depois a gente vai juntar essas duas informações. A gente vai sobrepor esses resultados. Então, por isso que diz que é teorema da superposição. Eu vou desenhar aqui, tem um desenho que vai ficar mais claro. Então, aqui, ó, nesse primeiro desenho, ele trocou a primeira fonte para um curto-circuito, tá? E deixou o restante do circuito como estava. Então, aqui você vai associar resistores, tá? Igual a gente associou lá no começo, né? Quando a gente falou de associação série paralela. E vai calcular a corrente que passa por esse. Na segunda situação, você vai zerar essa fonte aqui, ó. Zerar a fonte significa trocá-la por um curto-circuito. E vai considerar só a segunda fonte e também vai resolver o circuito aí, simplificando o que puder simplificar. E no final você calcula essa corrente aqui. E depois você vai sobrepor os dois resultados nessa figura aqui, que é a figura original. Então, o que a gente chama de teorema da superposição? A gente analisa as contribuições individuais de cada fonte e depois a gente sobrepõe esses resultados. Então, está aqui, ó, a corrente ou a tensão através de qualquer elemento do circuito é igual à soma algébrica das correntes ou tensões produzidas por cada fonte independente, tá? Ou de forma individual. Bora fazer um exemplo para ficar mais claro. Mas antes disso, a gente tem que saber como é que zera uma fonte, tá? Se eu tiver uma fonte no circuito, essa é uma fonte de tensão, como essa, se eu falar para zerar a fonte, tá? Zerar, a gente vai trocar ela por um curto-circuito. Então, significa que o potencial daqui para aqui, tá? A diferença de potencial daqui para aqui vai ser 0 volts. Então, lembra disso aí. Já numa fonte de corrente, tá? Se a gente estiver usando a fonte de corrente e quiser zerar ela, a gente vai trocar por um aberto, tá? Então, significa que a corrente que está passando aqui de um lado para o outro, né, esse segmento aqui que eu destaquei, vai ser 0 amperes. Então, estou zerando a corrente. E lá em cima eu zerei a tensão. Então, isso aqui vocês têm que ter anotado aí, tá? Tem que ter essa informação. Então, vou bora responder esse problema. Deixa eu ver se eu... Aqui, deixa eu pegar essa figura e fazer aqui com vocês. Pronto. Então, a gente vai ter... Se a gente tiver duas fontes, tá? A gente vai fazer dois desenhos. Um para essa fonte, outro para a segunda fonte. Então, nesse caso, eu vou até que eu estou copiando e colando aqui, né? Vou colar ele de volta. Puxar aqui um pouco para baixo. Então, esse desenho de cima lá é o original, tá? Esse segundo aqui é o desenho que eu vou trabalhar com ele. Então, nesse que eu vou trabalhar, eu vou fazer o seguinte, eu vou zerar essa fonte de tensão. Para zerar a fonte de tensão, eu troco ela pelo quê? Por um curto ou por um aberto?
Essa é por um curto. Um curto-circuito. Então, eu vou pegar aqui um pedaço de fio e curto-circuitar ela. Eu não posso apagar aqui, né? Se eu pudesse, eu deletaria aqui, mas eu não. Se tem como, eu não sei, tá? Eu já tentei aqui outras vezes fazer outro desenho, mas ignora aqui, tá? Isso aqui não existe, tá? Isso aqui não existe. Isso Você aqui não pode existe. copiar uma partezinha branca e colocar em cima. Pode ser, né? Boa ideia. Vamos pegar aqui um quadrado branco, colocar aqui em cima. Será que eu pinto ele? Como é que eu pinto ele aqui agora? Só pintar a borda, não pinta o interior. Não, não Vai dar precisa. certo, não. Esse A negócio aqui imagem, se você Oi? copiar apenas um pedaço branco dela, você pode colocar em cima. Mas não consigo copiar aqui, né? Ele não deixa copiar, não. Isso aqui não é que nem no Paint, não, tá? Isso é chato. Entendi. Eu queria pintar o quadradinho, mas ele não deixa também. Cadê o quadro? Para sumir até o quadradinho. Copiar, ordenar, girar. Aí não tem a opção de... Não. Deixa aqui. Então vamos lá. Deixa um curto-circuito aqui mesmo. Então daqui está o nosso curto-circuito, tá? E o restante é a caneta branca, ó. A caneta branca não pode escrever, né? Então o restante que vocês esquecem, ó. Agora que eu resolvo, ó. Pegar uma caneta branca eu uso como se fosse uma borracha. Pronto. Então, o que a gente consegue resolver de circuito agora? O que está associado em sério e paralelo com quem aí poder simplificar esse circuito? No final, a gente quer chegar apenas a uma única fonte de tensão com a única resistência aqui, ó. A R2 e fonte são R3 tem 54 paralelo. volts, tá? E essas duas resistências aqui ó, estão em paralelo. Todo mundo consegue ver isso aí? Então, 12 paralelo com 4 ohms vai resultar em quantos ohms aí? Deu 3. 3 ohms, tá? 3 ohms. Agora, essa resistência de 3 ohms vai estar associada de que maneira com essa R1 aqui? Sério. Vai estar em série. Então, 24 em série com aquele vai resultar em 27 ohms, ó. Então, veja que a gente já está usando aqui os conteúdos que a gente falou nas 2 ou 3 aulas atrás aí. Então, veja que as coisas vão estar sempre... A gente está sempre usando o que a gente acabou de ver. Bora lá, ó. Então, essa corrente vai ser uma corrente de quantos amperes, hein? E vai ser o quê? Vai ser 54 dividido por 27, dá 2 amperes. Pronto. Isso aí. Então, veja que a gente tem a corrente aqui, ó, saindo aqui, vem a corrente de 2 amperes, tá? Chega aqui em 2. Chegando nesse nó aqui, ela se divide, tá? Uma parcela desce aqui, que não nos interessa, mas uma parcela vem para o lado de cá, que essa sim nos interessa. Vou colocar de verde aqui só para ficar mais legível. Então, essa parcela aqui que nos interessa, porque ela passa aqui no sentido contrário de 3, ó. Ela passa para baixo. Vou chamar aqui de 3 linha, tá? Essa corrente de 3 linha, vamos aplicar o divisor de corrente. E 3 linha vai ser igual a quem? Se a corrente entra no nó, são 2 amperes, tá? Vezes a resistência que eu não estou interessado, por onde passa a corrente, nesse caso é de 12 ohms, dividido pela soma das duas, nesse caso que é 14, 12 com 4, aliás, né, vai dar 16. Então, se a gente fizer agora essa conta, aqui eu posso simplificar por 4, né, aqui e aqui, sobra 4 embaixo e 3 em cima. 2 vezes, aqui eu posso simplificar também, né, esse aqui por esse aqui vai resultar embaixo aqui vai resultar em 2, então vai resultar em 3 meios de ampere. Não vou nem fazer converter lá para fração decimal, não deixa em fração. 3 meios de ampere. Então essa aqui é a nossa corrente. Só que o I3 da gente, ó, veja que está no sentido contrário. Depois a gente vai ter que corrigir isso. Deu para entender essa primeira parte? Isso aí é só a metade da resposta. Aqui é a metade porque a gente só olhou a contribuição de uma fonte.
tiver dúvida, Eu pode tive falar aí. dificuldade, professor, nessa conversão aí que o senhor fez, tipo, I3 é igual a 2 ampere vezes 12, aí o senhor simplificou 3, 4, aí depois foi 2. Foi um pouquinho difícil de pegar. Conversão ou esse cálculo aqui debaixo da corrente em 3 linhas? É o cálculo mesmo. O cálculo é o seguinte, é a regra de divisor de corrente. Se a gente tem uma corrente, vou pegar aqui, ó, você tem duas resistências em paralelo, tem uma corrente entrando aqui, ó, aqui é R1, aqui é R2. Eu estou interessado em calcular essa corrente aqui, que eu vou chamar de 2. Então, a fórmula a gente já falou na aula, R2 é igual a quem? A corrente total, que é aquele isão ali, ó, multiplicado por essa resistência R1, tá? Está ali, dividido pela soma das duas resistências, R1 mais R2. Então, é isso aqui que a gente fez aqui em cima. Tá? Ali eu só fiz com os valores, eu não coloquei essas letras aqui, né? Mas os valores estão lá. Fiz só com a questão dos valores aí. E eu só fiz substituir. Bora lá. Aqui onde é o isão, eu coloquei os 2 amperes, né? Que é a corrente que está entrando lá em cima. Está cá em cima. 2 amperes, está aqui. Os 12 ohms, que é. Vou puxar aqui um pouquinho. Que é esse aqui, ó. Essa resistência, esse R1 aqui, ó. Essa que está aqui embaixo. E aí o de baixo é somar as duas resistências, R1 e R2. E aí que deu 16 ali. E o resto só foi simplificação. Deu para entender aí, André? André não. Rafael. Ok, professor. Entendi. Obrigado. Valeu. Então vou apagar isso aqui, tá? Pra gente colocar outro desenho aqui, ó. Vamos pegar esse mesmo desenho. Vamos pegar esse de cima de novo aqui. Ctrl C. Ctrl V. Então, veja que a gente zerou uma das fontes. Vamos zerar agora a outra fonte. Nesse caso, eu vou apagar, né, com minha caneta branca aqui. Vou apagar isso aqui. E vou ligar isso aqui para cá, ó. Então, lembra que zerar a fonte de tensão é tocar pelo curto-circuito. Esqueci de perguntar isso a vocês aí, que eu gosto de perguntar porque fica martelando na cabeça de vocês. Essas coisas. E agora, nesse circuito, o que a gente consegue resolver aqui? Dessa vez agora R1 e R2 está em paralelo. Isso, R1 e R2 que tem em paralelo. Mas todo mundo está enxergando aí, ó. Esses dois têm em paralelo. Se eles têm em paralelo, 24 em paralelo com 12 resulta em quantos ohms? 2. Não. 2 não. Dá Lembra 8. que eu passei um macetezinho para... Isso, dá 8. Lembra que eu passei um macetezinho para calcular de cabeça, né? Que era o quê? Eu divido esse aqui por esse, né? 24 dividido por 12 vai dar 2. Acrescento uma unidade nele, vai ser 3. Tá? Então, eu vou dividir 24 agora por 3. Ó. 24 por 3 vai dar 8 ohms. Então, isso aqui é 8 ohms, ou então faz aquele procedimento lá para a calculadora, né? Que 1 sobre a resistência total é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ou então faz o produto pela soma, né? 24 vezes 12 dividido por 24 mais 12. Qualquer situação vai chegar a 8 ohms aí. Com a calculadora fica mais fácil. Então são 8 ohms. Esse 8 ohms vai ficar associado de que maneira com R3 aqui? Série. Isso, em série. E vai resultar em quantos ohms no total? 16. Pronto. Como é que 8 com 4 é 16? Não é 12, não? Você tem 8 aqui agora. 8 com 4 vai dar 12, tá? 12 ohms. Não peguei o Porque são valor. 48 volts. Eu vou iniciar, professor. Desculpa. Então, bora lá. A corrente da gente está aqui, ó. A corrente I3. Vamos chamar I3 duas linhas agora, tá? Só para diferenciar da anterior e diferenciar dessa daqui. Veja que só basta calcular essa corrente aqui e já vai achar essa corrente I3, ó. Você nem mexer mais no circuito. Então vai ser o quê? Vai ser I3 linha, duas linhas aliás, vai ser 48 volts dividido por 12 ohms, ó. Dá quanto essa conta? 4. Isso, 4 amperes.
Então vejam, olha só, como a gente tinha duas fontes, a gente teve que resolver dois circuitos, um para uma fonte, outro circuito para outra fonte. Se tivesse mais fontes, ia ter vários circuitos, um para cada fonte, tá? É sempre assim, é um circuito para cada fonte. E agora falta o quê? Falta te voltar com esses dois resultados aqui, 4 amperes e com esses 3,5 de ampere, na nossa figura original, está aqui, ó. Então eu vou colocar em laranja, aqui vai ser essa corrente e duas linhas, que são 4 amperes, a gente viu que está nesse sentido, certo? E a outra corrente, está aqui embaixo, essa corrente de 3,5 de ampere, a gente viu que ela está no sentido contrário aqui, ó. Vou puxar de laranja aqui, ó, para destacar aí. Então ela está no sentido contrário de 3. Então eu vou representar ela também aqui no sentido contrário, ó. Ela está para... Deixa eu... Estou sem espaço aqui, né? Vou colocar aqui em cima mesmo. Aqui vai ser 3,5 de ampere. A gente vai ter que juntar essas duas correntes que estão em laranja aí para poder achar o I3. Qual a conta a gente vai fazer aqui? De menos. 3 linhas e 3 duas linhas. E isso é menos. Então vai ser I3, né? Vai ser quem? Vai ser I3 duas linhas, tá? Menos o I3 linha. Veja que a gente está interessado nessa daqui, né? Nesse mesmo sentido, ó. Então eu vou colocar ela primeiro e vou subtrair da outra. Então vai ficar aqui 4 menos 3 meios, tá? Aqui a gente usa 2, né? 2 dividido por 1 vai dar 2 vezes 4 vai dar 8, menos esse aqui vai dar 3. Então vai resultar aqui 5 meios de ampere. Ó. Ficou bem apertadinho ali. Mas é isso, ali é 2. Mas é isso aí. Alguém tem alguma dúvida aí? Por que esse 8 aí, professor? Aquela coisa que você tem aqui, ó. Aqui é a mesma coisa que 4 dividido por 1, né? Deixa eu botar de outra cor. Aqui é 4. Aqui, ó, o MMC de 2 e 1 vai ser 2, né? Tá aqui embaixo, 2. 2 dividido por 1 vai dar 2. Vezes 4 vai dar 8, tá aqui em cima, ó. Você lembra disso? Entendi. Você tá para calcular frações, aquele negócio de soma ou subtração de frações. Você calcula o MMC e depois faz essa regrinha de dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. E faz dos dois lados, né? Aqui 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes menos 3 vai dar menos 3. Mais alguém? Alguma dúvida? Então, essa aqui é a regra do divisor da sobreposição. Veja que a gente sobrepôs, no final a gente sobrepôs os resultados aqui, essa parte laranja, né, para poder ver a contribuição de cada fonte. Vamos ver se tem mais exemplos aqui. Professor, se eu simplesmente subtraísse a fonte 1 da fonte 2, o resultado daria outra coisa? 1 da fonte 2 daria a corrente no sentido contrário, né? Aí você não estaria pegando esse I3, né? Estaria pegando menos I3. Você está pegando, querendo subtrair 3 meios de 4, vai estar fazendo isso? Não, as fontes. Por exemplo, a gente tem essa fonte E1 e a fonte E2. As duas estão injetando tensão nesse sim, entendi. Se eu simplesmente somasse as duas. Entendi. Não vai dar nada, não. A gente não pode fazer isso. Por quê? Alguém sabe dizer? Ele está querendo pegar essas duas fontes aqui, ó, e associar como se fosse em série, como se fosse naquele exercício anterior que a gente fez. É que eu já fechei lá o slide, né? Deixa eu ver se está aqui ainda. É que eu descarto os desenhos aqui, mas não está não. Opa, cadê? Está aqui. Então, olha só a ideia de Guilherme aí. Se aqui tem uma fonte com terminal positivo, aqui outra terminal positivo, essas duas fontes aqui, ó, elas estariam, digamos, uma anulando a outra, né? Então, essa daqui estaria vencendo a briga por 54 em relação a 48, mas estaria perdendo, seria 54 menos 48. E por que a gente não pode fazer isso que ele está falando aí? Alguém sabe dizer? Pronto, se ninguém sabe dizer, então eu vou dizer qual é a resposta, tá? A questão é que tem resistor no meio do caminho aqui, ó, Guilherme, tá?
Então, se tem resistor no meio do caminho e tem corrente passando, existe o quê? Uma perda de tensão. Uma queda de tensão. Pela lei de Ohm tem queda de tensão. Então, a gente não consegue associar desse jeito, tá? Você só consegue associar desse jeito quando está em série, tá? Lembra que a gente só associa fonte se tiver em série. Então, se eu olhar no circuito lá e tiver os dois em série, tá? A corrente for a mesma, beleza. Mas se eu tiver um ramo aqui no meio, tá? Liga, puxando para outro lugar, aqui já vai desviar aqui um potencial para outro sentido. Corrente e potencial para outro sentido. Na verdade, é só corrente, né? Que seria o equivalente a esse ponto aqui também, esse ponto aqui ó, no meio. Ele também está influenciando. Então, o resultado aqui que a gente tem aqui é que esse ramo no meio aqui está complicando. Se não existisse aqui, você poderia fazer isso, tá? Que você falou. Se não existisse. Mas como aí ficaria tudo em série, ficaria esses dois resistores em série e as duas fontes em série. Igual um exercício que tem lá nos slides. Do circuito série, tá? Entendi. Então, isso aqui não pode fazer isso por conta disso. você quiser, pode até tentar fazer e ver qual valor que vai dar, né? Na verdade, você vai ficar perdido aí deve ficar perdido em algum ponto aí. Alguma teoria aí, alguma coisa que a gente estudou de teoria, você não vai conseguir aplicar. Mas é interessante sua pergunta. Vamos fazer a gente refletir um pouco sobre essas coisas, que às vezes, eu mesmo, às vezes, vou falando aqui, já tá tão automático para mim que eu não acabo não chamando a atenção desse tipo de coisa para vocês. E é bom ver se alguém pergunte. Então, bora pro próximo aqui, ó. Então, aqui temos um outro exemplo. Todo mundo tenta calcular essa corrente 1 aí, ó, usando o teorema da superposição, tá? Não faz transformação de fonte, não. Até porque você vai se perder também na transformação, né? Pode se perder, né, no caso. Nesse caso, é para a gente achar a quantidade de amperes e de volts no circuito? Não, a pergunta tá ali, calcular a corrente 1, no caso ali, a corrente que está em azul ali, ó. Nesse caso, é Só quer calcular aquela corrente. Não entendi. É que nesse caso nem precisava desconsiderar o outro. Ou precisava? Será que não? Sei não, vê aí. Faz aí dos dois jeitos para ver. Você achou quanto aí? Bora ver se 8 precisava ou amperes. não. 8, deixa eu anotar 8 aqui. Alguém achou diferente aí? Mas alguém está fazendo ou fez aí a questão? Perdida, mas tô. Tá onde? Tá fazendo ou tá na sala ou tá o quê? Tô dizendo, eu tô fazendo a questão perdida, mas tô. Pronto.
Vou fazer os dois desenhos aqui em cima, tá? Para ir adiantando aqui. A internet aqui caiu legal. Não tá bichinho, não no chão não. Alguém mais achou algum valor diferente de 8? Ou igual a 8 também? Tanto faz. Que é o que o Guilherme achou. Então, vou corrigir aqui, tá? Tô tendo retorno. Então, olha só, na primeira situação, a gente tem que trocar essa fonte que está no meio aqui, a fonte de corrente, por, tem que zerar essa fonte de corrente, tá? A gente tem que zerar ela. Zerar uma fonte de corrente significa trocar ela pelo quê? Pelo aberto ou pelo um curto? Aberto. Aberto. Deixei aqui em aberto, ó. Deixei em aberto, então agora o circuito ficou dessa forma que está aqui em cima, e eu vou calcular essa corrente I1 linha, que é exatamente a corrente fornecida pela fonte através desse resistor de 6 ohms. Então, I1 linha, nesse caso, ficaria quantos amperes aqui? 5 amperes, tá? 5 amperes. Então, beleza, a primeira parte a gente achou. Vamos agora ver a contribuição da outra fonte. Para outro circuito, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que zerar as fontes restantes, nesse caso, a fonte de tensão. Essa fonte de tensão, eu troco ela pelo quê? Para um aberto ou para um curto-circuito? Curto-circuito. Um curto-circuito. Então, eu vou ligar aqui, é um curto-circuito aqui para cá. E agora, de ter esse novo desenho, a gente quer saber essa corrente que passa aqui, essa corrente I1, duas linhas. Que no caso vai ser fornecida para essa fonte aqui de 3 amperes. Quantos amperes está passando aqui para essa resistência de 6 ohms? 3. Guilherme disse que é 3 ohms. Alguém tem alguma outra resposta? 3 amperes, aliás. Alguém tem alguma outra resposta aí? E por quê? Ela divide, não. Ela não iria dividir ali em cima, né? Porque não tem resistência, então... Verdade, não tem resistência, então é 0 que vai para ali. Isso, a corrente vai desviar todinha para o lado de cá, tá? Como aqui não tem resistência, os 3 amperes vai passar todo pelo lado de cá e nada vai passar pelo lado de cá, tá? Pela resistência de 6 ohms. Então, essa corrente aqui vai ser o quê? Vai ser a corrente de 0 amperes, tá? Não passa corrente pelo lado de cá. Todo mundo entendeu isso aí? Então, só ver aqui, a corrente sai aqui dessa fonte, ó, chega aqui, ela tem 2 caminhos para dividir, um para cá que não tem resistência e outro que tem 6 ohms. Como ela é sabida, né, ela vai fazer o quê? Ela vai escolher o caminho de menor resistência. E vai toda, no caso aqui, para o lado de 0 ohms aqui, ó, vai passar toda para o lado de cá. Então, a gente não tem corrente passando nesse resistor devido à contribuição dessa fonte aqui. Se a gente olhar por dessa forma. Então, se a gente trouxer aqui para a nossa figura, vai ficar o quê? I1 linha vai ser o quê? Vai ser, aliás, I1 vai ser I1 linha mais o I1 duas linhas. Vai ser 5 amperes mais 0, né? Que é a mesma coisa de 5 amperes. Tá, a resposta final aqui são 5 amperes, e não 8, como o Guilherme falou. Entendidos? Nesse caso, como o circuito em si, ele tem 2 pontes, uma ponte ela pode deixar passar corrente dentro dela, no sentido contrário? Pode sim. Pode sim. E acontece isso, tá? Nos exercícios que a gente fez lá, a gente fez lá na associação série paralelo, né? Tinha uns lá, por exemplo, que tinha 2 fontes, por exemplo, assim, ó.
Tipo isso que eu estou desenhando aqui. E aí tem uma fonte dessa, tinha uma corrente lá que estava recebendo, assim, não era desse jeito não, mas tem uma corrente que está recebendo corrente, tá? Uma fonte está recebendo corrente, ela está sendo carregada, na verdade, tá? Ela está sendo carregada, que é justamente o que acontece no seu celular, tá? Quando você liga o celular no seu carregador de celular no seu celular, justamente a fonte lá está injetando corrente nela, tá? Na sua bateria lá. Está carregando. A corrente está passando ao contrário aí nela. Então, Eu esse tinha é um pensado que funcionamento normal do ela, circuito. pensei que ela ia para a direita, porque aquela fonte já estava colocando 5. Como ela era maior que a de 3, ela iria empurrar. Não, ela vai estar recebendo aqui, no caso. É porque aqui é tudo ideal, né? Esse circuito ideal aqui não tem resistência, né? Aqui seria zero. Na prática pode ser o quê? Na prática pode ser que um pouquinho de corrente passe para lá e a maior parte passe para lá de cá. Pode ser que aconteça isso. Então pronto. Então, se alguém tem dúvida, se não tiver, a gente vai para o próximo. Deixa eu ver como é que está o horário aqui. 24 minutos. Acho que não dá para resolver mais um não, tá? Mas, então vocês tentam resolver aí, tá? Se tiver dúvida no começo da próxima aula, tenta chegar cedo. E aí, esses minutinhos, 10 primeiros minutos que a gente fica esperando o pessoal chegar, a gente já fica resolvendo essas dúvidas de vocês, tá? Você tenta resolver, tenta ver a lista também. A lista de exercícios tem mais exercícios. Aqui tem vários, né? A lista tem mais ainda. Então, a ideia aqui é treinar isso, tá? Treinar, quanto mais, é que nem andar de bicicleta. Quanto mais você treina, melhor você fica. Pois bem, alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa a considerar aí? Pronto, se não tiver, então a gente encerra nossa aula por aqui. Se tiver, pode se manifestar. Se tiver dúvida da lista ou da prova que a gente vai fazer aí, pode se manifestar também. Eu acabei procurando aqui no momento das aulas e não achei o que eu queria que o senhor explicasse. Aquele desafio do circuito. Não achei a pergunta, não. A palavra desafio, eu não estou lembrando de nenhuma questão que está com o nome desafio, não. Senão eu procuraria. É de qual lista? Você lembra de qual lista é? Dessa última de tensão, do divisor de tensão. Deixa eu ver a lista aqui para ver. Tem 4 minutos, nós vamos tentar resolver isso. Divisor de tensão. É da lista dos slides. Isso, ele tá no slide. Vai dar slide. Deixa eu voltar aqui, o slide tem melhor aqui. Não tô achando, me deixei separado. Acho que eu guardei tanto para não perder que eu acabei perdendo. Divisor de tensão. É circuito sério, né? Circuito sério. Essa daqui, não vou compartilhar. Boa noite, Milão. Essa daqui, André, que tá aparecendo aí? Cadê? Carregou aí, não? Cadê a tela? Não tá aqui ainda na tela, não. Cadê? Pera aí. Eu aperto para ver as suas coisas, porque tô na parte que tá... Não, tô vendo o senhor, não Tem um tô slide vendo... aí. Então, não foi, não. Ah, tô vendo aqui. Não, tô vendo aqui. Não era esse daí, não. É um outro que é mais dificultoso. Mas desse slide? É desse slide ou de outro? É desse. Essa daqui, não? Mais pra cima, mais pra baixo? Não. Eu não sei se você soubesse, mas para dizer qual era o certo. Deixa eu perder a oportunidade, depois a gente vê. Pronto, então, qualquer coisa já prepara e engatilha para a próxima aula aí. Tá certo. Boa noite. Então, boa noite. Valeu, Rafael, e valeu, Álvaro. Boa noite também, todo mundo aí. Então, boa noite para vocês, tá? Boa noite, gente. Boa noite a todos. Valeu.